Bom, meu nome é Vinícius, eu sou aluno da disciplina de Eletricidade Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi proposto pelos nossos professores a gente elaborar o projeto elétrico da nossa casa e a gente avaliar se ele está de acordo ou não com a norma. Para isso, a gente precisa primeiro da planta baixa da nossa casa. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho a planta baixa da minha casa, dividido pelos cômodos e com seus tamanhos. Bom, esse aqui é o disjuntor da minha casa. Ele é um disjuntor monopolar termomagnético. Ele é um disjuntor de 20 amperes. E também, como vocês podem ver, ele é um disjuntor muito antigo. Ele está na minha casa há mais de 25 anos. Ele está na casa desde que ele foi construído. Na minha casa não existe um quadro de distribuição. Então, desse disjuntor, ele já vai direto para o restante da casa, como a gente vai ver mais para frente. Então, esse aí é o quadro de distribuição que acontece dentro do meu disjuntor. Ele vem da fonte, que é a empresa que fornece, ele entra no medidor, que está localizado do lado de fora da casa, e aí a gente chega na parte do disjuntor. No disjuntor só vai passar a fase. A proteção e o neutro não passam pelo meu disjuntor. Eles são aterrados e seguem para o restante do circuito. Então a única coisa que chega no meu circuito, passando pelo disjuntor, é simplesmente a fase. Esse é o diagrama unifilar, digamos assim, de uma visão mais geral. Por quê? Porque ele está contando com a quantidade de volt e ampere, que é a potência, que chega no meu circuito, que eu chamei aqui de circuito 1, porque ele só existe um circuito. Então, da empresa, da concessionária, chega a fase, o neutro e o terra. Lembrando que o meu disjuntor é um disjuntor de 20 amperes. E isso aqui é a potência que é utilizada na minha casa, que a gente vai ver mais pra frente. Então, esse é o diagrama unifilar da minha casa, de cada parte, digamos assim. É um circuito só, como eu já falei. Tá aqui o disjuntor. Esse disjuntor, se ele for desligado, ele desliga o restante da casa inteira. Se ele disparar, dispara o restante da casa inteira. Não tem nenhum tipo de divisória, não tem quadro de distribuição. Na minha casa também não tem tomadas de uso específico, são todas tomadas de uso geral. Então, as potências dessas tomadas, elas são as potências básicas, as potências de 100 volt ampere. Como a gente vai ver agora. Lá no início eu mostrei a planta baixa, e essa planta baixa serve justamente para a gente determinar a área e o perímetro. E a partir disso, a gente vai colocar a distribuição das tomadas e das lâmpadas, da potência para a tomada e para a lâmpada. Então, a iluminação a gente fez de acordo com a norma. A área, a cada 6 metros, a partir dos 6 primeiros metros quadrados, são 100 volt ampere, e a cada 4 metros você acrescenta 60 volt ampere, que é o que está aqui, nos dando uma potência total para a iluminação de 1220 volt ampere. Essa parte da tomada é a quantidade de tomada que tem na minha casa e não de acordo com o que está na norma. Então eu vou ter, como eu já havia mencionado, só tomadas de uso geral, e isso vai me dar uma potência de 2000 volt ampere. Para achar a potência em watt é bem tranquilo, de acordo com a norma. É só você pegar a potência em watts da iluminação e multiplicar por 1. E a tomada, é só você pegar o valor que você achou da potência em volt ampere e multiplicar por 0,8. E aí você acha a potência em watts. Então, a potência da iluminação mais tomada de uso geral em volt ampere é essa. E a potência da iluminação mais as tomadas em watt é essa, 2820. Esse quadro aqui é só um quadro mais resumido e mais explicado, para que a gente entenda algumas coisas. Primeiro, eu fiz uma divisão em iluminação e as tomadas, mas o número do circuito é o mesmo, porque, como eu falei, a minha casa é dividida somente em um circuito. Eu fiz isso para a gente poder visualizar a quantidade de lâmpadas e a quantidade de tomadas e suas respectivas potências e correntes. Então, com 8 lâmpadas, eu tenho uma potência de 1220 volt ampere.
e com 20 tomadas, eu tenho uma potência de 2.000 watts. A corrente que passa nessas lâmpadas me dá 5,54 ampere. E a corrente que passa nessas tomadas me dá uma corrente de 9,09, perdão, ampere. Somando essas duas, eu tenho uma corrente de 14,63 ampere. Isso é possível, esse disjuntor funciona na minha casa, porque ele tem uma corrente máxima de 20 ampere. Depois disso, eu somo essa potência em volt ampere, multiplico por 0,8 e acho a potência em watts. Para quê? Para eu provar e determinar que o sistema da minha casa ele é monofásico, porque ele necessita de menos de 15 kW. E aí no final foram propostas duas perguntas para a gente. A primeira pergunta foi: a instalação atende 100% da norma? Não. O que está em desacordo? Primeira, quantidade de tomadas. A minha casa ela não atende a quantidade de tomadas que a norma pede. Então, as tomadas foram colocadas do jeito que a pessoa que construiu quis fazer. Depois, a quantidade de circuitos. Não existem vários circuitos para diferentes partes da casa. É um circuito só que liga tudo. E o quadro de distribuição. Não existe um quadro de distribuição com os disjuntores de cada parte da casa. Isso também deveria ser colocado. O que deveria ser feito para melhorar a instalação? Primeira coisa é repartir a casa em cada circuito. Para cada casa ficar no quadro, com uma parte da casa, perdão, no quadro, com um disjuntor. Depois, o uso de tomadas específicas, porque na minha casa não tem. A geladeira, por exemplo, ela é ligada numa tomada de uso geral. Ela não é ligada numa tomada de uso específico. E o micro-ondas também. Então, são coisas que precisam ser feitas porque esses equipamentos eles demandam uma potência muito alta. Depois, um uso de interruptor diferencial residual. Como o meu é monopolar termomagnético, quando ele é submetido a uma corrente muito alta, ele esquenta e aí ele dispara. E isso desliga toda a casa. Esse interruptor diferencial residual aumenta essa proteção contra esses choques. E ele evita essa oscilação e para que isso não ocorra esse disparo. E o último é adequar o número e as potências das tomadas de acordo com a norma, para colocar a quantidade e a potência certa de cada tomada em cada cômodo. Era só isso, obrigado.